Agora vai, né? Será que vai agora? Não sei. Depende. Isso é verdade. E tá aí no. Que foi em tom jocoso de brincadeira, mas o Lula diz que pretende aí ser pastor, que ele leva o maior jeito para ser o pastorzão dos fiéis da esquerda, do PT, do PSOL, do Partido Comunista, PSDB, aliás, PCdoB, melhor dizendo, PSDB é centro-direita, são os tucanos, ou ser, obviamente, dos evangélicos mesmo, né, das igrejas, Assembleia de Deus, Deus de Amor, Congregação Cristã, Renascer, Poder Mundial, a Internacional da Graça, Universal, e por aí em diante, né, quadrangular. O Lula agora quer virar o santo desse povo. Se converteu na cadeia, agora já quer estar pastoreando todo mundo, seu rebanho. Pastoreando entre aspas, né? Porque será que o Lula tem pedigree bíblico? Tem conhecimento bíblico para estar convertendo as pessoas? Ou é meramente uma jogada de mestre dele para ganhar votos? É claro que é isso, né? Cadê os frutos da conversão do Lula? E ele disse: não der para ser pastor, eu quero ser padre, mas só que com a ressalva que não tem como ele fazer o celibato. Ele quer, porque quer, o eleitorado evangélico e católico. Então, a que ponto nós chegamos, né? Os evangélicos agora sendo paparicados. Outrora era chicotada. Ui, crente, ui, aquela mulher crente, ui, aquela cabeluda, aquela de saia, ui, aquele fanático, aquele fundamentalista, aquele religioso, aquele retardado, aquele isso, aquilo outro. Agora meu queridinho, Jesus, eu sirvo teu Jesus, glória a Deus, que legal, glória ao nome do Senhor, eu também estou aí junto contigo, dá um votinho para mim, vota em mim, eu vou estar aí na tua igreja amanhã, vou estar aí em cima do teu pulso se te deixar, é isso aí. Que mundo nós estamos vivendo, né? A mudança para o mal, por mais que muitos vão pensar assim, não, é uma mudança boa, porque agora os evangélicos têm a ver. Chega de perseguição da Igreja Católica que tinha no início, chega de zombaria dos próprios ímpios, chega de sofrimento de várias formas, de várias maneiras de zombaria. Agora chegou a nossa vez. Pois é, agora chegou a nossa vez e aí vem o império do anticristo enganando todo mundo, porque chegará o tempo da paz, que não vai ter mais a paz, que é isso aí, é o ecumenismo, é a ascensão dos evangélicos, dos paupérrimos, que eram evangélicos e tal, e agora nós estamos na elite, nós somos cabeça, nós somos mais cauda. Isso tudo, de alguma maneira, é cumprimento de palavra, né? Porque, assim como no passado a igreja, quando ela era perseguida, mas ela era abençoada, milagres aconteciam, maravilhas de Deus extraordinárias ocorriam, pessoas se convertiam de verdade. Quanto mais ela era açoitada, quanto mais morriam as pessoas, quanto mais havia mártires, mais a igreja era cheia do Espírito Santo, mais eles tinham fé para que Deus operasse maravilhas, mais o Espírito Santo de Deus estava presente em sua vida. E o que está ocorrendo agora é mais ou menos o que ocorreu no passado. Quando a igreja cedeu para Constantino para fazer a fusão de Estado e igreja, começou a perder a sua força. O Espírito Santo começou a se afastar, porque entristecer o Espírito Santo. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito de Deus, ao qual está selado para o dia da redenção. Começaram a entristecer. E aí o senhor Constantino começou a equilibrar o seu império.
ou os romanos não perderam o seu império, porque era o medo deles. Vai que a gente perde o nosso império, já está quase que às ruínas, e esses cristãos estão cada vez mais crescendo, então vamos nos aliar a eles, para eles nos ajudar, para que a gente não perca a nossa riqueza. E aí a gente diz que a religião oficial do império é essa deles aí, desse Nazareno. Aí houve a mistureba, o sincretismo, a miscelânea da crença de Constantino nos deuses pagãos de Roma, principalmente no deus Horus, ou no deus Sol, com o Cristo da Bíblia, e uma espécie de cristianização de muitos ritos pagãos, e tudo isso que a gente sabe, e o que está para acontecer no Brasil com relação a uma igreja evangélica, que outrora era bastante perseguida, açoitada, mas tinha milagres, tinha maravilhas, tinha operação de Deus. E hoje já não há tanto, porque eles deixaram o Espírito Santo por um bocado de lentilhas. Foi isso que Esaú fez, né? Deixou a primogenitura por um bocado de lentilhas. E a igreja tem feito a mesma coisa. Por conta da política, do poder, do status, do materialismo, da vaidade, da soberba, das obras carnais que a Bíblia descreve em Gálatas, ela está perdendo os frutos do Espírito, está perdendo o Espírito de Deus. E por isso que os aproveitadores estão aí, estão seduzindo o povo, porque já foi roubada até a sabedoria da igreja. E quando vir o Filho do Homem, porventura, na terra, ele vai achar fé? Porventura, se o Filho do Homem vier na terra, vai achar fé? Do jeito que a coisa está acontecendo, vai ser difícil. Ah, mas eu creio em Deus. Pois é, mas crê, mas as suas obras são contrárias à de uma pessoa que crê. Ah, mas eu temo ao Senhor. Teme como? De lábios ou de coração? Quando você abraça a política equivocada, de corruptos, de bandidos, seja de espectro ideológico que for, seja de direita, de esquerda, de centro, seja a personalidade que for, você já está fazendo que nem Esaú, trocando a primogenitura, a bênção dos céus pela bênção terrena, trocando Deus pelo ídolo político, ou fazendo aquilo que o profeta Balaão acabou fazendo, cedendo ao prêmio de Balaque, cedendo a uma ajudinha política que ia colar para deixar o erro proceder. No caso de Balaão, foi proferir maldição sobre Israel. Foi contratado para proferir maldição sobre Israel, pois essa aqui não ocorreu porque o próprio Deus defendeu. E no caso da igreja, acaba perdendo os dons de Deus, as maravilhas de Deus que venham, porventura, ocorrer no seio da igreja, por conta do prêmio maldito, material perecível, de uma maquinha aqui e acolá, de um saco de cimento, de uma camada de areia, carrada de areia, que é geralmente quando se vende o voto, se troca o voto, ou por uma reparação na igreja, ou por uma ajuda entre aspas, ou por um emprego, uma promessa disso, promessa daquilo. E ele só promete, na época eleitoral, passa esse período e esquece. Não vou mais à sua casa, não vou mais à igreja, não vou mais em lugar nenhum. E os pastores larápios, sem vergonha, por conta do prêmio de Balaque, eles estão aceitando esses políticos corruptos em cima de púlpitos das igrejas, porque estão ganhando. E achando que estão agradando a Deus. Achando que estão fazendo certo, se aliando. Ah, não, tem que olhar para as autoridades, tem que orar para elas, por elas. Uma coisa é olhar, ter misericórdia das pessoas, porque são almas para Deus. Uma coisa é orar para que Deus venha ter misericórdia de quem quer que seja. Uma outra é saudar. A Bíblia diz, não saudeis. Em João diz, para não saudar aquele que não traz a mesma doutrina em sua casa. E qual é a mesma doutrina? Amar a Deus de verdade, sobre todas as coisas, ao próximo a nós mesmos. Um político, dificilmente ele ama a Deus. São poucos que são tementes. Porque o que eles querem, de fato, é o teu voto. E nada mais. Eles não querem servir a Deus. Eles não querem adorar o Senhor de verdade.
Eles querem poder com a commodity Deus, com a palavra Deus, com o produto maravilhoso, miraculoso chamado Deus, que é um empreendimento dos empreendimentos, porque não se gasta muito, porque é apenas por intermédio da fé, muito fácil de ganhar dinheiro, ganhar voto, ganhar prestígio, limpar a sua imundícia, a sua reputação, às vezes que está totalmente imunda. É isso que eles querem. Então, nós temos que analisar. Tem muito picareta. Eu creio que possa existir políticos sinceros. Creio que possa existir políticos que até se converteram ao genuíno evangelho. Mas esses que vão, geralmente, em igreja só na época eleitoral, se comprova que eles não estão compromissados com a igreja, com pessoas ou com Deus, mas sim em ganhar seu voto. Esse que só chega à sua casa para lhe cumprimentar ou pedir ali a sua ajuda no período eleitoral, só vão fazer nesse período. Não vão fazer em outro período. Então, fugir desses tais, que são hipócritas, são demagogos, são sepulcros caiados, são fariseus, são condutores cegos, são tudo de ruim que o próprio Jesus combateu. É uma raça realmente terrível que está aí, sendo saudada por cristãos que estão se corrompendo com o sistema mundano. Porque uma coisa é você adorar a Deus, outra coisa é você votar. Uma coisa é você ser cidadão dos céus, outra coisa é você ser cidadão da terra. Você tem que cumprir, como cidadão da terra, toda a legislação, você tem deveres. Você pode até se candidatar a um cargo político. Agora, não venha colocar política em cima de púlpito. Não venha mudar a ordem das coisas. A casa de Deus é a casa de oração. Não venha substituir o local onde se prega a palavra para estar falando de política e de engano. Mas porque há todo esse desacerto e essa ambição de muitos pastores avarentos de ascender ao poder, de estar na política, de estar muito bem socialmente falando, com aquele status, que ele começa a abrir as brechas para o maligno, para toda a perversidade, e começa então a ter aquela força humana, aquilo que até o profeta Jeremias disse: maldito do homem que confia no homem e faz do seu braço sua força. Esses pastores fazem do seu braço, eles fazem do seu braço a força, eles fazem da política a sua força, por isso que eles têm força humana, carnal, material. Por isso que estão aí cheios de bens materiais, carrões, e mais carrões, apartamentos, e uma vida maravilhosa, enquanto tem muitos morrendo na sarjeta, morrendo por não ter o que comer, quantos mendigos morrendo, quantas pessoas padecendo, que às vezes são até membros de igreja e não recebem nem lá uma ajuda ou financeira ou de uma cesta básica. Então, está tudo equivocado do ponto de vista bíblico. Agora, do ponto de vista social, é uma maravilha, né? É uma reunião, um ecumenismo, muito bom. Até do ponto de vista legal é errado, porque não pode fazer compra de votos. É uma espécie de compra de votos quando um pastor, eu já falei aqui no canal, só procurar aí em vídeos anteriores, quando um pastor cede para um político subir em cima do púlpito para falar. O membro às vezes não tem a vez para falar lá, o obreiro para pregar, mas o político tem. E um político é esse corrupto. Então agora é assim, qualquer um vai dizer que é pastor, porque virou moda, sabe que os evangélicos estão crescendo, que daqui a algum tempo vão ser a maioria, vão estar na frente dos católicos, vão ganhar esse eleitorado. Há pouquinho, nós vamos ter aí o pastor Ciro Gomes, nós vamos ter o pastor Guilherme Boulos, nós vamos ter o pastor, ou a pastora Vera Lúcia, vamos ter o pastor que foi recentemente também presidenciável, Álvaro Dias, vamos ter a pastora Marina Silva, que já é, né? Não é considerada pastora, mas é pastora Marina Silva, vamos ter o Geraldo Alckmin, o Dória como pastor, tudo ser tudo pastor, né? Tudo pastor ou sacerdote. Mas se os evangélicos
Pé na frente vai ser pastor, né? Estratégia dos infernos. A palavra fica de lado. Boa noite, Ricardo Ferreira. Boa noite, Zina Mello. Boa noite, Vanessa de Assis. Político ama a si mesmo e tudo aquele e aquela que os bajulem, sim, como o Bolsonaro está fazendo agora. Claro. Boa noite, Márcia. Paz. Na época que o Nando Moura tinha utilidade na campanha eleitoral, o Bolsonaro era seu amigo. Agora que Nando Moura cobra tudo que o Bolsonaro prometeu, ele o ignora, é verdade. A Márcia, Lula pastor e Bolsonaro presbítero. E eu não duvido que o Bolsonaro e o Lula daqui a alguns anos estejam se candidatando numa mesma chapa. Bolsonaro de presidente ou até vice com o Lula. Eu não duvido. Aí vai ser como a irmã Márcia está dizendo aí, né? O pastor Lula e o presbítero Bolsonaro, ou vice-versa, né? Ou o pastor e o vice-pastor, se é que tem esse termo. Já temos aí o rei, o vice-rei, já temos o semideus, né? Uns são a rei, uns são a semideus, a apóstolo, a patriarca. É capaz de nós termos o patriarca Bolsonaro, até tem a ver, né? Por causa da clã Bolsonaro, da família Bolsonaro no poder, com o pastor Lula. Aí também tem a ver com aquela música que eu escutava quando era jovem, a música do Raul Seixas com Marcelo Nova. Pastor João, é a igreja invisível, Aí é o pastor Lula e o PT invisível. Quer dizer, o Lula ser pastor é como se houvesse assim um passado de uma borracha e apagasse todo o passado do Lula, né? Bolsonaro também, todo o passado da velha política dele, o que ele está fazendo até no momento, forçando. É só o Bolsonaro agradar os evangélicos ei, glória, ai que emoção, Messias, Messias. Quem diga o Marco Feliciano, né? Que tem como Messias o próprio Bolsonaro. Ele dizendo, no ano passado, Bolsonaro foi livrado por Deus, nosso capitão, tem Messias no seu nome. Outro salafrário também. E o pior é que tem gente que acredita nesse cara, isso que assiste. Pois é. Aí vai a gente falar do jeito que a gente fala, não presta. Isso aí não presta, isso aí é um malandrão, isso aí é um aproveitador, isso aí não quer nada. Eu não vou votar nesse maluco aí, é soberbo, não olha pra gente, não cumprimenta a gente, não dá um oi. Aí esse camarada vem com oi, vem com abraço, beijo, né? Vem com discurso bonito e engana o gato. Velho, a política não dá mais, né? Me recordo que, eu já contei no pregador Bruno Gera, recordo que quando chegava a época eleitoral, eu estava na igreja, eu era obreiro, e vinha um camarada ligado à Igreja Universal, do partido da Igreja Universal, para o culto. A gente olhava para o camarada, porque conhecia ele, ele aqui na igreja, né? Converteu a Jesus nada. Gostou de ouvir a palavra, ele sempre fazia um destaque. Quando chegava na hora de bater palma, ele batia mais forte. Né? Se fosse chamado lá para frente, ele fazia mais alarme. Então é tudo estratégia. E se o pastor mesmo desse um arrego para ele, então aí ficava bobo, né? Se o pastor dissesse, está aqui entre nós o candidato, tal. Perdão. Está aqui entre nós o sujeito que trabalha na área da saúde, trabalha na área da educação, que vai ser candidato e tal. Aí mesmo. E olha que na IPDA não é permitido, pelo menos na minha época não era, não sei agora, capaz disso mudar, né? Políticos subirem em cima de púlpitos.
Ele vai se dirigir para ganhar voto. Chegou um camarada, dá uma espécie de compra de voto, dá dinheiro, dá comida, dá tudo. Dá tudo para a igreja, aliado com o pastor, que o pastor já era corrupto, estava até descumprindo o próprio regulamento, perdão, o próprio regulamento da igreja, e chegou a dar para ganhar o voto ali dos membros, né? Não chegou a ter, porque o pastor enganou, passou a perna. Pastor que eu digo é dirigente, no caso, né? E ele, para ser pastor da IPDA, tem que ter unção, tinha que passar vários estágios, tinha que ser antes presbítero. Pastor por senso comum, o que é um pregador, um dirigente. Mas pastor é um cargo, né? Tem um estágio para passar e cada instituição tem a hierarquia. Às vezes eu estava indo no supermercado e uma pessoa passou perto de mim. Eu tinha recém iniciado o canal, eu fazia pregações no canal. Era até aquele outro lá, o Bruno G, né? O Bruno G, que é outrora abordagem cristã. E eu fazia pregações lá, e alguém deve ter visto alguma das pregações minhas, da minha cidade mesmo, me passou, aquele lá é pastor, aquele lá anda... Falando assim, a gente passou perto, ela comentando, né? Não teve a coragem de falar para mim, mas comentou. Olha, isso aí eu indireto, isso aí é pastor. Tem canal do YouTube e fala lá. Aí eu fiquei assim, cá com meus botões, até ri um pouco, porque pastor. Pastor não é assim, né? Apesar do próprio Jesus disse que quem apacenta as ovelhas pode ser considerado um pastor. Apacentar as ovelhas no modo espiritual. Não é apacentar as ovelhas literalmente falando. Porque quando ele diz para Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro responde até 3 vezes, e de uma maneira triste, porque Jesus já estava provando, mostrando para ele que ele tinha negado o mestre 3 vezes. Ali denota claramente que a responsabilidade que o cristão tem também é de pregar. Jesus disse também, né, aos discípulos, de pregar o evangelho. Para pregar também. Mas não necessariamente é para ser pastor, ter um cargo de pastor. Simbolicamente para apacentar, mas isso pode ser um pregador. E até, por que eu não gosto de ser chamado de pastor? Tem 3 motivos. O primeiro é que eu tenho Jesus como o pastor, é o sumo pastor. Está acima de todos. Segundo, porque tem muita gente que se gaba, que ser pastor, eu sou pastor, respeita aqui. Eu tenho que ter honra duplicada, você tem que me respeitar, você tem que orar por mim, porque eu velo pelas suas almas. Tem muita soberba nesse sentido. E o terceiro ponto é que o termo pastor está tão banalizado que às vezes me chega até a dar asco quando fala, pastor, pastor. Peraí, vamos ver se é pastor. Porque tem tudo tipo de pastor hoje em dia. Tem pastor alemão, simbolicamente falando, né? Tem pastor de ovelha, que só pensa na lã e nas gorduras dela. Tem vários tipos de pastor aí. Então, quando se diz pastor, já é até quase uma ofensa. Porque o que nós temos de pastor hoje em dia aí é um péssimo exemplo do evangelho, né? Por isso que nós podemos ter o emblemático Lula aí como pastor, né? O icônico Lula como pastor desse rebanho da esquerda. Ou como diz o Silas Malafaia, rebanho esquerdopata, mas que outrora também era esquerdopata, né? Votou no Lula, votou na Dilma, e aí? Agora está com o pastor Bolsonaro, Messias Bolsonaro. E se daqui a 2 anos a onda for do PT votar novamente, ele vai estar com o Lula. É um espertinho aproveitador, né? Também é chamado de pastor, né? Escandaliza muita obra também, dentre outros por aí. Sim, Bolsonaro. Viu uma irmã profetizando que Feliciano será presidente. Isso aí já tem há tempo, né? E ele quer. Inclusive
Inclusive o Silas Malafaia, né? Quem que falou isso? Ah, foi o Abílio Santana. Tinha sonhado que o Feliciano era presidente e ele era vice. Outro também, sem vergonha, que diz que Jesus tinha casa na praia, né? Jesus era rico. Rico com um pinico. Para não dizer outra coisa. E o Feliciano quer porque quer ser o vice com o Bolsonaro. Né? O Bolsonaro está para escolher o vice. O Hamilton Mourão acho que não vai ser. Talvez seja o Sérgio Moro. Se não se candidatar, né, a presidente. O Lula é esperto, sabe que o evangélico no Brasil pode eleger o próximo presidente. Ele é uma águia e o gado iludido com o sistema religioso cai nessa arapuca, é verdade. Sim, está cogitando serviço do Bolsonaro. Então é tudo estratégia, né? Vai ver o que fez ali a turma dos Gideões com o Bolsonaro, né? Trataram o camarada como fosse um deus, né? O Cabo da Ciolo, na oportunidade, mandou eles dar tudo que estava arrecadando ali para os pobres, não deram. Chamaram ele de várias coisas. Claro que foi uma pregação pesada. No entanto, o evangelho genuíno. Depois o senhor Reuel acabou saindo também, o que adiantou? O Reuel só estava lá no poder por conta do papaizinho, né? Filhinho de papai, Cezino Bernardino. É brincadeira. No fundo, o culpado somos todos nós por conta da ignorância, sustentar esses pastores, essas lideranças, com o nosso trabalho, nosso suor, dando dízimo, oferta e voto, para eles crescer as suas igrejas, empresas, e depois estar se aliando com políticos ou fazendo alianças espúrias com esse tipo de gente, né? E deixando a vida espiritual dos irmãos de lado. Que há comigo. O pastor que se associa à política partidária, que é idólatra de político, ele já perdeu a unção de Deus. Porque o ídolo já virou político, já virou partido, já virou qualquer outra pessoa do que Deus, né? Deixa eu ver aqui a mensagem. Só o fato do Marco Leciano gastar todo aquele dinheiro prudente mostra que ele será um representante do povo bem gastão, né? O Lucas está perguntando se eu acho que o Cabo da Ciolo pode ser presidente. Não sei. Tudo no campo da fé é possível, né? Tem muita água para rolar. Sim, Reuel reivindicando a aposentadoria de 27 mil reais no momento, ou pelo menos que se sabe não tinha ganhado, mas sabe-se lá também se aquela notícia que diz que ele não ia ganhar foi só uma notícia para esconder de fato que ele ganhou por trás do pano, né? Ele não ia largar lá o osso, né? Não ia largar lá a carne, né? O osso, o sustento dele, por pouco. Porque o pai dele comandou aquilo tudo lá e agora está nas mãos da convenção, das Assembleias de Deus, né? Ele não ia sair sem ganhar nada. Creio eu, por trás do pano, ele ainda deve ganhar uma espécie de aposentadoria compulsória, né? Alguma quantia. Uma espécie de venda do patrimônio dos Gideões e tal para a convenção, né? Porque
Uma coisa é dizer o que eles dizem para os membros, os obreiros que não entendem de legislação, não entendem de direito, não entendem de nada. Outra coisa é o que de fato juridicamente acontece lá entre eles. E isso, depois que eu acabei estudando direito, percebi o como a gente era enganado em igreja, né? Me lembro que eu assinei, assim, na maior boa fé, tranquilo, né, temente a Deus, achando que aquela minha ação era até algo do Evangelho. Assinei o termo de desobrigação trabalhista, ou de o nome técnico trabalho voluntariado, né? Para não cobrar nada na justiça, para ser obreiro. E quantos que assinam, né? E acho que é o certo. Mas não, aquilo ali é tudo uma jogada da própria igreja para não ter problemas trabalhistas. Então, na realidade, tu está sendo um obreiro, um empregado da igreja. Porque você faz a coisa andar. Vem votos, diz oferta. Aí você fica fazendo de graça, a igreja ganha aquelas ofertas e votos. E vai para quem? Para as elites, para a cúria, para a cúpula de igreja, pronto. Vai ver se as diretorias, os representantes e convenções da Assembleia de Deus, eles não ganham prebenda, salário. Claro que eles ganham. Aí os membros mais pequenininhos têm que trabalhar, suar um monte para ganhar alguma coisa. É ganhar para viver, né? Trabalhar para ganhar para viver ainda tem que dar o dízimo. Mas da obra eles não ganham, não pode ganhar. É muita ser vergonhice, né? Por isso que nós temos esse desgaste todo nas igrejas. Lance trabalhista, e o tem feito agora também, colocou muita gente na justiça, Vanessa está dizendo. Não é só na IPDA que fazia isso, na Assembleia de Deus, em todas as demais instituições, né, para se livrar de problemas na justiça. Aí você doa 2, 3 horas da sua vida para fazer a obra de Deus, mas que na realidade é obra para os homens, porque eles estão ganhando com aquilo que você está fazendo de alguma maneira. Você pensa que está ganhando almas para Jesus, mas na realidade, em nome de ganhar almas para Jesus, você está fazendo ele se enriquecer, porque as almas que vão para a igreja, elas vão ter que dar o dízimo, dar a oferta, dar o voto. O dízimo é obrigatório, é como se fosse um tributo, né, que não tem desculpa, tem que ser pago, né, como existe no Estado. Se você não pagar o IPVA, não pagar o IPTU, não pagar os impostos, você perde casa, você perde carro, você perde tudo. E na igreja, a falácia é que você perde a salvação. É a mesma coisa, né? Agora Jesus diz, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E dar para Deus não é dinheiro, porque Deus é o dono do ouro e da prata. Dar para Deus é a sua alma, a sua consagração, a sua santidade, a sua obediência, amar a Ele sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. Isso é doar-se a Deus. É fazer um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Agora, do contrário, para os homens, é fazer o que nós, como cidadãos terrenos, fazemos para o Estado. Somos obrigados a pagar os impostos, não perdemos os nossos bens. E os homens das instituições que interpretam a Bíblia sob bel prazer fazem isso. Essa lavagem cerebral. E muitos estão sendo enganados, lamentavelmente. Tem gente que é tão fanática, tão cega, que não discerne muitas coisas da Bíblia, que chega a brigar. Não, porque tem que dar o dízimo, senão você vai para o inferno. Você está errado, você está desviado, você está endemoniado, você está isso, você está aquilo. Onde está escrito na Bíblia não dar o dízimo para o inferno? Não está lá nem na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9, que diz que ficarão de fora. Não está lá. E aqueles que não dão dízimo ficarão de fora. Está lá os larápios. Mas você está roubando, essa a construção, né? Você está roubando a Deus. Porque você não está dando dízimo, porque o dízimo não é seu. Você tem que devolver. Roubando a Deus.
aquilo que foi falado pelo profeta Malaquias era para tão somente Israel, o povo de Israel, para sustento, manutenção do templo. E depois, na igreja, não se tinha nem petição de dízimo, era só doações e por livre espontânea vontade. Quem dá com alegria, lá no céu brilhará, já dizia um corinho, né? Quem dá com alegria, lá no céu brilhará. E até é extraído de um versículo que está lá em Coríntios, que fala que tem que dar com espontaneidade e alegria, né? Deus ama quem dá com alegria. E não por força ou por violência. Simão, viram que o Bolsonaro chegou a sugerir cobrança de taxa na energia elétrica das grandes igrejas para os cidadãos pagarem? Sim, o dízimo elétrico, eu falei aí no canal, né? Mas o Bolsonaro, depois das críticas, voltou atrás, né? Não vai dar mais. Além de nós pagar o dízimo, nós pagar, entre aspas, eu não pago o dízimo porque eu não pertenço a igreja nenhuma há muito tempo. Há mais de 10 anos eu não congrego em nenhuma instituição. Visitar, visitei, mas eu congregar não. É desde 2009. Então, e a partir desse tempo é que eu comecei a estudar, buscar mais informações de Deus e tal. E teve um período meio conturbado, no entanto, o Senhor me ajudou a entender as coisas. Agora, imagina só, você dá o dízimo na sua congregação, aí vai ter que também dar o outro dízimo, entre aspas, do tributo para diminuir lá. Aliás, não para diminuir, você vai ter que dar um tributo a mais para diminuir para o pastor, não é para você, né? Para não pagar a taxa de energia. Eu achava interessante fosse o seguinte, você, ao pagar o tributo, tivesse um benefício, fosse um tributo a menos, né, para você pagar, fosse pouco. Ou se você doasse, como faz nos Estados Unidos, até eu comentei, dizendo que lá a prática é o seguinte, você doou para a igreja, em oferta, em voto, você tem um abatimento no seu imposto. É interessante a regra. Para fazer aqui o contrário, porque aqui você vai pagar mais para sustentar a energia dele, sendo que você dá lá oferta e votos e dízimo para sustentar a malandragem de Edir Macedo, Valdemiro Santiago, R.R. Soares, dentre outros pastores famosos, midiáticos aí, Agendou Duque e por aí em diante. Né? O senhor Edir Macedo, como eu comentei, não sei se vocês viram no vídeo, disse que o Espírito Santo não quer palmas, o Espírito Santo quer que você tire o dinheiro do seu bolso e dê para pagar o quê? A força, a água, a luz, a água. E agora com o benefício do Estado, né? Então é uma espécie do Espírito Santo não, vou tirar do Espírito, né? O Espírito talvez do Deus Mamon, tocar no Bolsonaro para ele contribuir, né? Para ele tirar do bolso, porque esse é o mandamento. Mas caiu por terra, que queria o Edir Macedo. Porque isso tudo aí, ó, que o Bolsonaro está querendo fazer, tem a ver com a frente da parlamentar evangélica, que tem associação com a Igreja Universal. Porque, para quem não sabe, a Igreja Universal tem o seu próprio partido, o Partido Republicano Brasileiro, o PRB, que é o partido do Crivella, que está lá como prefeito no Rio. Eles têm grande força. Desde 2005 eles já existem. Então, é eles que reivindicam aí essas coisas, né? Não só eles, claro, tem de outras denominações, mas eles são os grandões aí. Vem falar que também tem a ala dos católicos. Deus é o dono do ouro e da prata e Ele quer nossa obediência e ensinamento de Cristo. E não a porcentagem do nosso salário. Então, os desempregados. Estamos todos no inferno? Se seguir esse pastor, pois é. Eu já abri meus olhos também, sou liberto desse sistema religioso, glória a Deus, amém. É isso. E se é liberto disso, né?
Por exemplo, eu não podia pregar se não desse o dízimo. Quer dizer, eu estava pagando pela minha pregação. Essa é a grande verdade. E os grandes pastores já não pagavam pela sua pregação, porque é a igreja que pagava a sua pregação. Aí era no nome de gasolina, com outro nome, não, eu preciso do custo da gasolina. Ou eu preciso de uma ajuda aqui, né? E ele, se fosse analisar, a maioria vez que vinha pregar, e isso acontece em todo tipo de igreja, né? Qualquer denominação. Ele nem dava um dízimo. Quer dizer, às vezes ele até exigia dos outros, mas ele mesmo não dava, hipocrisia. E os mais pequenos tinham que dar o dízimo, porque senão não podiam mais pregar. Ou tinham que dar voto em campanha de Santa Ceia, ou em outras ocasiões e tal, que seria oferta, né? Enfim, é muita exploração. Eu vou ausentar um pouquinho, que eu preciso tomar um pouco d'água, e já já eu volto com mais comentários aí nessa live. Aguarde. O Lucas aí como nosso ajudador, né? Não esqueça do like, é isso aí, para ajudar. O Bispo Macedo Mago, ele cola quando ele pode dar vontade para ele, verdade. E enche a esfera política com gente dele para ficar no poder. Você vai falar, faz também. Ligar um pouco o ventilador aqui, tá um calor, deve dar um barulho aí. Eu vou colocar o fone aqui, ó, para não pegar muito barulho do ventilador. E você me disse se o áudio tá ok, porque eu fui colocar numa live que eu fiz, ficou mudo. E daí ele abafa o vento. Eu tô todo miado aqui. É melhor. Fazia tempo que eu não fazia uma live tão longa assim, né? Lá do outro canal eu fiz, talvez eu acabo essa aqui, eu vou pra lá também. Só que tenho sofrido aí com alguma represália do próprio YouTube. O YouTube parece que não está mais divulgando os vídeos. Pouca visualização. Quando não é pouca, ele tira a monetização. Fica amarelo. Complicado. O YouTube é uma plataforma ótima, né? Mas quando ele também não quer contribuir, não contribui. Me disse se vocês estão me ouvindo. Que agora eu coloquei esse fone aqui e vai abafar o barulho do ventilador. Senão eu vou tirar. Boa noite, Pablo. Ah, melhorou agora? Ah, sim, o som do ventilador é terrível. O pobre só fica no ventilador, né? O rico é só um ar-condicionado. Ai, meu Deus. Qual é essa do Lula, pastor? Pois é, ele anda dizendo aí em entrevista, Pablo, que se bobear, ele leva jeito pra coisa, né? O pessoal pode esperar algo dele com relação a pregar o evangelho, né? Deve ter lido muita Bíblia na cadeia, né? Pra ter diminuição da pena, ou fingido que leu, né? Nós não sabemos se ele lê de verdade, né? Se também se escreve de verdade, né? Você deve saber um pouco. Lá ele deve ter ouvido muito o evangelho, né? Agora se ele se converteu de fato, não sabemos. Pelos frutos conhece as árvores, por aquilo que a gente tem visto dele e sabe, é muito difícil. Tem que desconfiar um pouco. Tem bastante lábia e pode esperar de tudo uma caixinha de surpresa, Lucas, é verdade.
Cada coisa que surge, né? Agora vamos ver quem é o melhor pastor, é o pastor Bolsonaro ou o pastor Lula, né? A que ponto nós chegamos da política brasileira, né? A esquerda sempre criticando os evangélicos e piorou, que agora é eles que decidem. Eles vão ter que lidar com o evangélico, né? Bolsonaro agora demitiu um camarada ligado à Secretaria da Cultura, da Arte, por ter feito uma manifestação pró ao regime nazista de Adolf Hitler. Diretamente, o discurso ficou parecido com o secretário na época de marketing, o patrocínio, se eu não me equivoco, né, da Alemanha nazista daquela época. Também a música ali do tal do Wagner tinha a ver com o regime, né, porque o Adolf Hitler era até favorito, favorável, melhor dizendo, tinha como favorito esse tal de Wagner. O Pablo dizendo, o Bolsonaro calado é um poeta, pois é. Mas o povo gostou dele, né? É um mito, é um mito. Como o Pablo tá aí desde o começo do canal, sabe? Como eu sofri aí, dentre outros sofreram, que votaram no Daciolo, né? Chama esquerdista, comunista, socialista. Pelo amor de Deus. Eu não tive contato com a China, né? O Bolsonaro teve. O secretário Roberto Alvim, sei. Lucas Oliveira. Até o Olavo Carvalho ficou lá se manifestando o contrário, né? Foi um exagero. O governo do Bolsonaro tem bastante maluco, assim, bem. Pessoas extremistas. Não é só isso aí, não. Tem muitos outros. Estava vendo até o próprio Nando Moura falando sobre isso. Tem muito. Lá ele colocou o termo lunático no governo. O bolsopetista da direita flaviana, direita gengivuda, direita petista e fico incomodado, né? Ou quando é um esquerdista bem esquerdista, né? Sim, vinha só no chat para chamar de lunático, louco, é verdade, esquerdistas, cristãozinhos. Também não me arrependo de ter votado no Daciolo. Só que agora, esses que falavam assim, vão ter que dizer que são de Jesus para ganhar o eleitorado evangélico, né? Quer dizer, vão ter que engolir o choro, vão ter que mudar de ideia. Porque o que o Fernando Haddad fez, né? Pegou a Bíblia, ganhou, aí aquele fanático do norte lá, eu tô dando a Bíblia, porque vocês fizeram aqui muita coisa boa. É o PT, o Lula vai sair da cadeia. Pega, Fernando Haddad, isso aqui é uma Bíblia do Senhor, para que Deus venha te acompanhar. Aí o Haddad assim, pegou a Bíblia e depois foi encontrada a Bíblia no lixo, né? É esse o tipo do petista cristão que nós temos. Eu percebo a pessoa quando está num estado de prisão mental, não é prisão de ventre, né? É prisão mental, né? De estar alienada, bitolada, ela não consegue nem ver o vídeo todo, não tem nem paciência, né, para ver as ideias, os argumentos, ela já sai digitando, defecando, falando coisa que ela não sabe. Eu percebo nos comentários. Qualquer coisa que eu vou falar, eu recentemente coloquei um comentário aí com relação a igrejas, né? E
era até daquela que eu pertencia, mas o comentário eu não estava falando mal da igreja. Eu estava até, em certo ponto, elogiando algo que a liderança lá estava fazendo. A pessoa veio me xingar, dizendo: vai cuidar da sua vida, para de falar mal. Porque a pessoa acha que só colocou um título ali, coloca uma foto, é que já está falando mal, né? Ela não tem nem a paciência e a boa vontade de ver o vídeo, para entender do que se trata, o que está falando, o que é, o que não é. Só Deus na causa, né? Falar em. O Sandro tá falando Lula Cachaça, o Luciano Hang ganhou na justiça que ele pode utilizar uma faixa, um banner, né, com o seu jatinho, passando nas praias catarinenses, com os seguintes dizeres: Lula ladrão, Lula cachaceiro. Melhor do que o verão é Lula na prisão. É a loucura, né? Não digo que o Luciano Hang esteja errado, mas eu estou dizendo que a loucura é a questão das ideologias, do extremismo. Mas é interessante que muitos chamam Lula cachaceiro, mas são cachaceiros, né? Então cala a boca, né? Estou errado, à luz do evangelho, quem é cristão, estou falando para quem é cristão, não estou dizendo que é o caso do Sandro aqui, mas estou dizendo, tem pessoas que dizem assim, vai ter embora cachaceiro, mas o camarada não sai do bar, né? Bebendo um monte. Então, é hipocrisia condenar o erro do outro. A maioria dos púlpitos viraram palanques políticos, perderam o temor faz tempo, o negócio hoje é dinheiro dos fiéis e poder. Verdade, Patrícia. Nós comentamos e brincamos, mas Lula, Susana Richthofen, o Bruno, o goleiro Bruno, o Macarrão, todas essas pessoas que estão querendo se converter, causa muita polêmica, porque já mancharam tanto seu próprio nome, né? Eles vêm até o evangelho para tentar se purificar. E eu não digo que o Senhor não possa alcançar salvação, perdão. Pode. No entanto, é necessário transformação, né? Mudança de fato. Metanoia, convertimento. Fazer o que Isaqueu fez. Se possível, defraudei, vou devolver o dobro, ou restituir até o quadro. Conversão, não falsa conversão, para ter benesses por conta disso. É isso que é o grande problema, é que as pessoas não acreditam mais, né? Plínio, boa noite. Ah, sim, tem gente que faz coisa muito mais pior, é verdade, ô Paulo. E foco muito no Lula e esquece que tem outros políticos que também são ladrões, né? Foco tanto no Lula e esquece que o filhinho do Bolsonaro, o Flavinho, da direita flaviana, está envolvido aí no esquema de ilicitude da rachadinha no Rio de Janeiro. Caso Queiroz, e não é invenção da Globo, é verdade. Esse é o grande problema do fanatismo. O Lucas disse que gosta de café orgânico. Eu nem café gosto, porque é assim, gostar, a gente gosta, mas tomar não posso. Dá problemáticas, né? Eu fico sem sono e tal, da insônia. Bebida alcoólica eles bebem raramente em festas.
Eu também, raramente que eu bebo. Aliás, eu nem tô bebendo bebida alcoólica, é cerveja sem álcool. Gosto da cevada. Aí eu fiz um vídeo da cerveja sem álcool. Tem gente que veio. Vou desinscrever do seu canal. Você é mundano. Você bebe. Ora, cerveja que não tem álcool. O que a Bíblia condena é o álcool, a embriaguez. Se a cerveja não me deixa embriagado, como é que eu não posso beber? É a cevada. A cevada vem da onde? Não vem da natureza? E me tira o senso de percepção e tal. Então a gente tem que ser equilibrado em várias coisas, né? Me recordo que em 2018 o pessoal dizia nas igrejas, né? Não, tem que votar no Bolsonaro, vamos fazer campanha para o Bolsonaro ganhar. Se não fizer, o Brasil vai virar a Venezuela, o fim da picada. E aí não estamos virados uma Venezuela, mas com algumas complicações ou perrengues, né? Lá do Bolsomito. Não, não conheço essa pessoa aí, não. Portanto, está o termo pastor banalizado, ou a palavra, nós temos essas bizarrices aí. E Lula dentro dos políticos, de também humor ácido, tudo por conta de mau testemunho. Trabalha aí o Pablo aí como o nosso moderador, né? O pessoal vem comentar, mas só vem com fanatismo, né? A questão não é Lula ou Bolsonaro, a questão é a gente decifrar a velha política e ver o que é certo e o que não é. Porque senão vamos ser enganados de qualquer forma, né? O interessante é que muitos que hoje metem o pau no Lula, mas votaram no Lula, né? É isso que eu não entendo às vezes. Ah, mas viram erro e depois não votaram. Ok, tá. Eu achava engraçado era o pessoal me chamar de esquerdista, né? Que eu nunca votei no Lula. Que o Lula nunca me enganou. Assim como essa onda Bolsonaro também nunca me enganou. Porque é farinha do mesmo saco. Quando vem essa questão de Salvador da Pátria, o Messias, essa coisa toda aí, fanatismo. Fanatismo para ocasionar facções, divisões, brigas, mortes, etc. Tudo em nome de uma loucura, de uma ideologia cega, burra e que leva muitos para o inferno. Essa é a grande verdade. Perdão aí. E, inclusive infernos na própria vida, né? Pedro aqui falou sobre Lula é pura pinga, é pastor do. O pastor Cláudio Duarte, pura comédia. Deve ser o Duarte lá, né? Aliás, o Carioca tá fazendo imitação do Cláudio Duarte lá, né? Dá pra colocar o Lula lá falando com o Cláudio Duarte. E é outro pastor aí. Eu não gosto de comédia em cima de púlpito, né? Não acho isso correto. Mas, por conta nós temos um evangelho bem flexível, né? Esses palhaços em cima de púlpitos tem vez. Deveriam estar trabalhando no circo, né?
A Regina Duarte tá para ir pro governo do Bolsonaro, né? Parece que ele chamou, né? Talvez deve ser na área da cultura. O Bolsonaro ganhou por conta da onda antipetista, pró-Lava Jato. No entanto, tá fazendo muitas coisas igual o PT, né? Sim, o Pablo tá falando a verdade. Hoje existe muitos antipetistas, uma moda grande hoje em dia. Massa está cega. E mais centenas estão acabando com o Brasil, mas pegam só um de Cristo, Lula, assim. O Lula é o bode expiatório dessa turma toda aí. É a visão ruim, né? Mas tem muitos outros, né? E o Aécio Neves. E o Renan Calheiros. E o primeiro, né? Primeiro presidente depois do processo da redemocratização, que é o senhor do bigodinho, como é que é o nome dele? Que tá no Congresso, acho que ainda está, né? Porque sempre ganha. Já tá com mais de 90 anos, né? O Sarney. O culto virou outra coisa, se não, exatamente. O culto virou local de picadeiro, de circo, né? Aí vai a gente pregar de uma maneira diferente. Ah, você é salgado, você é isso, você é aquilo. É assim que a verdadeira igreja vai sofrendo, vai perseguindo, vai sendo perseguida. Não quer ceder aos modismos. 2014 não votei, Plínio. Anulei meu voto. Eu estava em outra cidade, justifiquei, melhor dizendo, meu voto. Acho que no primeiro turno eu votei nulo e no segundo turno eu justifiquei. Acho que foi isso que eu fiz. Em 2010 eu não votei também. Votei nulo ou em branco. Eu só votei de fato em 2006 em alguém. Acho que foi o José Serra naquela ocasião. O Sarney roubou tanto que é dono do estado do Maranhão. A família dele toda manda lá, né? A filha dele foi até a Rosiane Sarney, eu acho. Até governadora, né? É verdade, do Enéas da Silva. Aliás, lá o canal do Bolsonaro, que defende o Bolsonaro aí de notícias, colocou um vídeo passado do Bolsonaro com o Enéas na Amazônia, né? Para dizer que o Bolsonaro tem o mesmo pensamento do Dr. Enéas, mas é só na teoria. Que o evangelho, o Dr. Enéas, ele não é entreguista. Ô Plínio, o tio Chico não dá para acreditar nele, ele já até faleceu. Um camarada que era mentiroso, a beça, que quando a polícia foi apurar se aquilo tudo que ele falava era verdade, ele desmentiu, né? Que tinha matado pessoas e tal, ali com aqueles trabalhos malignos, né? Do Tranqueiro Neves pode ter tido alguma coisa, né? Mas não foi o tio Chico. Porque o Tancredo Neves era o presidente. Aí não subiu a rampa do Planalto, na realidade ele mesmo disse, né? Que nem Deus impediria ele de subir a rampa do Planalto, aí o Sarney, que era o vice, assumiu. Pelo menos é o que falo, né? Sim, há pouco tempo fez um vídeo para não privatizar a Casa da Moeda, mas talvez vai privatizar. E era discurso do Bolsonaro contra a Casa da Moeda. Eu fiz um vídeo, né? Tá aí no canal. No ano passado ele dizia que era contra. Bolsonaro era um camarada da velha política, como eu dizia lá no Abordagem Cristã. Eu dizia, olha, a gente tem que ter medo, da velha política, o pânico. E outra, agora eles prometem tudo,
Mas quando vão estar lá com a faixa presidencial, fazem tudo diferente. Quer dizer, é só um discurso de campanha, né? E foi o que ocorreu. Tudo que eu previ aconteceu. Vanessa, deixa eu ver. Há tempos que eu não votava, eu justificava meu voto. Foi o doutor Ené, Vanessa Assis, é verdade. Ou da seu, sim. Tem um vídeo. Eu não sei desse vídeo aí do pastor Bruno Santana, se ele teve alguma problemática aí de ordem sexual. Tem mentira de tudo quanto é lado, viu? Às vezes pode ser verdade, às vezes não pode ser, etc. Eu fico pensando aqui no início do governo Lula. Eu vou contar algumas coisas para vocês. Por exemplo, a minha mãe, da minha família, que eu digo a minha mãe, o mais próximo, nós nunca votamos no Lula. Eles mesmos, os mais próximos, até meu avô, chamavam o Lula de sapo barbudo. E sempre votou no Tucano, no Fernando Henrique Cardoso. Que é de esquerda, mas só que é esquerda de centro, né? Aquela esquerda extremista, né? Esquerda mais equilibrada e tal. Aí em 2003 o Lula assumiu. E eu me recordo que eu até fiquei com certo receio, porque a mãe dizia, agora vai vir um Lula, vai vir um comunismo. E um outro lado da minha família votou no Lula, né? Aí dizia, não, isso é mentira, o Lula é uma gente boa. Votou porque eles eram católicos e o Lula ganhou a eleição naquela época por conta da igreja católica. Ele mesmo confessou num avião aí, ele estava dando uma entrevista, que foi a igreja católica que colocou o Lula no poder. E agora muitos católicos são contra o Lula, mas foram eles que colocaram. Quando a partida, muitos evangélicos eram contra o próprio Lula por conta do comunismo, do socialismo. Inclusive eu pertenci à Igreja de Deus e Amor, o PT e o Lula, ou deputados do governo petista, fizeram mal ao líder da Deus e Amor, o missionário Davi Miranda. Quiseram punir ele, inventaram lá uma calúnia. A sorte que teve alguns deputados que foram favoráveis à igreja e tal, e livraram. Porque o comunismo é o quê? É querer acabar com as igrejas, né? Acabar com o Estado laico. Ter uma igreja controlada pelo Estado. Isso que eles fazem lá na China. Então o governo Lula tinha muito medo. O pessoal tinha muito medo do governo Lula, os cristãos, principalmente de evangélicos, por conta disso. Mas aí foi passando o tempo e o próprio Lula foi cedendo ao sistema. Por quê? Durante a campanha eu acho que ele fazia até isso, apelava até para isso, para acabar aí com a regalia do pessoal e tal. Porque o que ocorre? O PSOL, para quem não sabe, o PSOL surgiu a partir de uma briga com o governo Lula em 2014, em 2004. Lula já estava na presidência em 2003. Eles viram que o Lula não ia continuar com o plano prometido, então abriram o Partido Socialista Livre, ou Liberal, né? Quer dizer, Partido Socialista. E o Lula começou a ter algum agrado de alguns evangélicos. Teve aquela polêmica em 2006, 2007, daquela PL 122, que um deputado lá queria que o pessoal do LGBT, QI, tivesse respeito e que os pastores ou os sacerdotes não pudessem mais pregar contra a prática do homossexualismo. Mas só que o Lula ali foi esperto, fez uma jogada de mestre. Ele atendeu naquele momento as reivindicações do povo evangélico e católico. Você deve lembrar que o Silas Malafaia, no seu programa, isso já era em 2008, 2009, era até no segundo mandato do Lula, porque em 2006 foi a época eleitoral para o Lula se reeleger, né? Ele fez a campanha em 2002, assumiu o cargo em 2003, em 2006 fez a campanha para assumir o cargo em 2007. Então o Silas Malafaia chegou no Lula e começou a falar, e os evangélicos e tal, e aí ele disse, não, vamos dar um jeito. Até que essa PL não foi para frente, porque o Lula não era só a figura do Lula, era os deputados petistas, que era a maior bancada lá no Congresso,
bancada do governo, então eles podiam decidir nesse sentido. E aí, porque os evangélicos estavam com eles, inclusive o senhor Marco Feliciano, inclusive o senhor Silas Malafaia, inclusive o senhor Abílio Santana, aquele outro lá, que perdeu feio aí nas últimas eleições, estava apoiando o Bolsonaro, que estava até cogitado para ser vice do Bolsonaro, como é que era o nome dele? Me esqueci, tá quase vindo o nome dele, né? Era casado com uma cantora, a cantora separou dele. Me refresca a memória aí. Então, esses camaradas estavam tudo com ele. E aí, nesse meio tempo, o Lula começou a desandar, né? Não, não é o Alexandre Frota, é o evangélico, pastor, cantor, melhor dizendo. Magno Malta, fala com o PT, Lauriette cantora, é o Magno Malta, Então tava tudo junto com o PT. Aí do nada viram que o PT também tava não muito agradando eles, né? Tava assim, agradando a gregos e troianos. E eles ficaram um pouco pé, porque essa turma dos evangélicos, eles querem só ser agradados, né? Eles não querem que agrade outras frentes. Porque eles têm um mercado da palavra, não é a mensagem da palavra, é o mercado da palavra, eles viram daquilo. Então começaram a se debandar e ver que em outros movimentos surgindo contra o PT, até muitos deles estavam envolvidos de corrupção e tal, né? Aí veio a Dilma. Aí todo mundo ficou temeroso, Dilma, e agora? José Serra. Acho que foi a primeira vez que a Dilma disputou, foi contra o José Serra. Depois foi o Aécio Neves, né? Que foi. Isso já era em 2010. E não deu certo. Se não era o José Serra, era aquele outro lá que eu não me recordo mais. O Geraldo Alckmin. Era Tucano e PT, né? Era sempre isso, né? Essa disputa aí entre esquerda e centro, esquerda um pouco mais extremista. Aí os evangélicos tudo com o José Serra veio aqui pro Gideões, Santa Catarina, e todo mundo aplaudindo, José Serra e tal, mas não ganhou. Foi a Dilma. Aí já falaram com a Dilma, porque a Dilma tem que dar certo, e vamos falar. Aí a Dilma começou a agradar os evangélicos novamente. Tanto é que Magno Malta, essa gente toda que eu citei, estava defendendo a Dilma. Marco Feliciano fazendo campanha para Dilma. Aí a Dilma chega a 2004, aquele vulcão todo, né? De ela ser até vaiada na Copa do Mundo. E junto com quem? Agora com a Aécio. O pó branco lá. Pó branco. E quando eu soube que o pó branco era pó branco, aí mesmo que eu disse, eu não vou votar para ninguém. Eu vou votar para um playboyzinho pó branco? Eu não. E aí, o Aécio Neves é filho de quem? É neto de quem? Tranquilo Neves, né? Playboyzinho. É filhinho de... É netinho de papai, netinho de vovô, né? Que tá cheio desses camaradas aí, né? Isso é velha política. Então... Aliás, a família, para analisar, a família Neves, né, não conseguiu o que queria, né? Nem com o avô, nem com o neto. Aí a Dilma ganhou. Aí a preocupação, mas aí os evangélicos começaram a debandar porque os movimentos contra o PT começaram a aumentar. Aí começou a surgir a figura Bolsonaro, aquelas falas dele translocadas lá no programa CQC e por aí em diante. Aí foi criando esse movimento aí factoide, falacioso de direita e tal, e chegamos no que chegamos hoje. Mas na realidade, juntar tudo vai do mesmo saco. São tudo amiguinhos. Tem uma foto emblemática que eu fiz um vídeo, deve estar lá num abordagem cristã, que agora é no G, e tá os 5 ex-presidentes ilustres: José Sarney, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma e o ex-presidente que foi impeachmentado primeiramente, o Fernando Collor. Tudo lá com um sorriso Colgate. E aí? Você fica aí brigando que nem um louco por conta de ideologia de partido. Tolice, insanidade. Eu comecei a estudar isso aí, eu comecei a ver. Realmente a política é sórdida, é sujeira em cima de sujeira. Porque eles falam, aí chega na hora,
né? Que é a hora de governar, de fazer a coisa certa, eles fazem o que o sistema quer, né? O Fábio, é verdade? A Bíblia Santana tá no quarto casamento já? Meu Deus amado. Eu nem sabia disso aí. Até ouvi ele uma vez num vídeo de sunga, caminhando na praia, chamando a esposa. E que eu vi que a esposa era meia nova mesmo. O Plínio achava que o testemunho do tio Chico era verdade. Mentira. Eu te recomendo ver um vídeo do pastor Moabel falando sobre o tio Chico. E falando também daquele outro mentiroso que diz que criou os hinos da harpa cristã, que é o Jotinha, né? Jotinha é o nome dele, né? É. Eu recomendo que veja esses dois vídeos do pastor Moabel. O pastor Moabel é uma pessoa confiável, porque é cristão da Assembleia de Deus desde que nasceu, né? Então ele sabe das coisas. O tio Chico enganava o povo e os pastores sabiam da mentira, da falácia, contratavam ele. Não que muitas coisas que o tio Chico falou não sejam verdade, é porque ele pegava de noticiários e dizia que era ele. Entende? E as pessoas ignorantes achavam que ele era realmente aquilo tudo que ele dizia. Um grande bruxo. Perdeu em Minas, na época perdeu em Minas, na própria terra dele. Do Magno Malta, sim, mas nós estamos falando do Abílio Santana ou do Magno Malta? Vocês parecem me dizendo que é o Abílio Santana que está no quarto casamento. Isso é verdade? Se é, eu estou falando porque me disseram aqui que está no quarto casamento. Agora o Abílio Santana, o Magno Malta, eu sei que ele já está no terceiro ou quarto casamento. A Laurieta acho que era a terceira já. A Vanessa Assis, verdade. Pastor Moabel Edu sempre sabe, verdade. Inclusive é do meu estado, né, Santa Catarina. Que já está nos Estados Unidos há muito tempo. Eu já falei com o pastor Moabel, é uma pessoa realmente abençoada. Então, meus caros, tem muita mentira. E essa questão aí do tio Chico que vocês estão falando, eu também acreditava que era verdade. Eu tinha uma prima, não tem uma prima, né? E atualmente está na Assembleia de Deus. Na época estava na IPDA. E ela via esses vídeos, os irmãos que ela tinha contato da Assembleia de Deus falavam para ela. Ela contava pra gente. Eu era adolescente na época, eu tinha até medo e tal. E aí ela falou, o outro meu primo, que era irmão dela, falou, nós fomos ver o vídeo completo, tio Chico. Aí eu me emocionei, né? Eu vi no YouTube, eu me recordo. Eu vi lá em 2005, 2006, quando eu me converti. Eu disse, meu Deus, que coisa arada, o diabo trabalhando e tal. Aí a gente ignorante, não sabe das coisas, acredita, né? Mas na realidade é tudo fake. Para ganhar dinheiro com aquele testemunho mentiroso. E a igreja não questiona. Aí quando chegou a polícia, porque alguém entregou, como é que pode um camarada estar em cima do púlpito dizendo que fez um pacto para matar criança e comia feto e fazia isso e não ser preso? Porque isso é crime no Brasil. Se for descoberto que um macumbeiro faz isso, o macumbeiro é preso. Como teve aí um grupo meio canibal que fazia coxinha com carne humana, foi preso. Então chegou lá e desmentiu tudo. Mentiroso. Será que ficou com medo de ser preso? Nada. É porque ele era mitomaníaco. E um vício de mentir. Não, eu sou do Sul, sim. Sou de Santa Catarina. É que depende da tonalidade da voz, né? Nós temos aqui muita influência nessa região onde eu moro, de Santa Catarina, perto de Florianópolis, na capital dos açorianos de Portugal. Então tem muito a pronúncia de vez do S do X, né? Vocês, tem muita coisa assim. Não, esse bruxo aí eu não. Olha, depois que eu vi do tio Chico, eu até fiquei com o pé atrás com esse estágio de ex-bruxo. Já penso que tem muita mentira aí no meio. É, de Granhuso, acho que era de Granhuso mesmo, ô Lucas.
Tanta coisa, gente, para analisar. Só Deus para ter misericórdia, né? A Vanessa fica carioca, estou com saudade de casa. Nos States, né? Dá uma saudade. No entanto, se tem oportunidade de emprego para ir, é bom, né? Tem, aqui na região que eu moro, tem muitas pessoas, assim, não muitas, assim, mas tem muitos que já foram para os Estados Unidos arriscar a vida para ir. Plínio de Araguari, no Triângulo Mineiro. Tem bastante gente aqui de Minas Gerais no canal, já vi. Isso é bom, né? Tem bastante interação com o pessoal de fora aí, de várias localidades, cidades, estados. Minas é um estado interessante, né? Então, um dia aí tiver condições de conhecer Minas Gerais. O Lucas é de Brasília, de Federal. Processo de green card, vou sair esperando pela entrevista. Amém. Ore por mim, por favor. Oraremos. Hein? Aliás, no canal Bruno G, eu vou começar um período de oração lá. Ou de 3 dias ou de 7 dias. Talvez já comece, melhor dizendo, amanhã ou depois da manhã. Que eu prometi lá que eu ia fazer uma campanha de oração todo mês, né? Aquele canal lá eu falo mais de Bíblia, mais da palavra e tal. Falo mais do que eu gosto de falar. Esse aqui a gente tem que apelar, às vezes, entre aspas, às vezes no título, nas coisas, para falar, para ver se o pessoal vem. A gente às vezes precisa de alguma coisa aqui do YouTube, o YouTube não dá. Às vezes eu sou sincero nessas coisas, né? Às vezes eu fico rindo. Eu fiz um vídeo do Gugu. Qual é o vídeo que eu fiz do Gugu? Eu fiz um vídeo dizendo, que estava na internet, todo mundo dizendo assim, olha, o diabo apareceu no culto eu ia dizer culto, mas não é culto ali, era no sepultamento do Gugu. Aí eu fiz um vídeo dizendo assim, na maior ingenuidade, né? Olha, lá aparece e tal, eu creio que não é. Porque dá para entender que é um camarada que tá vestido lá de algum personagem, alguma coisa. Aí aquele vídeo, hoje é o vídeo mais famoso do canal. Uma coisa assim, sem cabimento, né? É uma coisa cômica até. Aí os vídeos que eu trabalho aqui de fato para produzir, para buscar o assunto, para editar no computador, que às vezes dá trabalho para editar, demora 2, 3 horas, porque é um computador lento. Faço uma coisa boa, o que dá de visualização? 10, 15. É uma barreira, né? Então, às vezes o YouTube realmente decepciona. Principalmente quando a gente precisa de alguma ajuda do próprio YouTube, né? Uma ajuda monetária, quando eu digo. Amém. Eu sei que você já esteve lá na live, Vanessa, de assistir do outro canal. Ô Bruno, você ouve oração da rádio, a Voz da Libertação da Piedade? Atualmente eu não ouço, há muito tempo. Acho que não desde quando eu saí, que foi em 2009, mas talvez assim desde 2015, tá? 2015, 2016, que eu ainda acompanhava o MC. Atualmente eu não acompanho mais. Aliás, cabe destacar aqui que graças ao MC, entre aspas, eu comecei a ter desejo por radialismo, jornalismo. Depois teve um jornalista aqui de Santa Catarina também que acabou assim me inspirando de alguma maneira. É um gaúcho, mas está radicado em Santa Catarina há muito tempo, que é o Luiz Carlos Prates, que até teve aí junto com o Bolsonaro teve chamando ele para trabalhar no seu governo, para ser senador de Santa Catarina, mas ele recusou, até ajudar ele no governo. Na época até pensar que ele ia ser vice do Bolsonaro, mas não era bem assim. Então esse camarada me inspirou bastante em comentários até conservadores, né? Que ele foi o polêmico jornalista que chegou a denunciar o PT na época, em 2013, dizendo que o PT fazia farra com
o que que era farra com as passagens, não. Era farra com os empréstimos, alguma coisa assim. Que o pessoal tinha um empréstimo e ficava endividado, né? E o Luiz Carlos Prats fez um vídeo ali, bombou, deu um meme na internet, mais de 1 milhão de visualizações, perdão, ele ficou famoso e foi até para outras TVs até de São Paulo, como a Rede TV em São Paulo, sendo comentarista. Atualmente acho que ele está na Record, se não me equivoco, ou no SBT de Santa Catarina. Ele me inspirou até, tem muitos áudios que eu gravava dele em 2008, 2009. E hoje aqui estou, né? Porque muitos pensam que é fácil estar falando aqui, mas a gente tem que ter bastante informação, né? Senão fica aqui falando qualquer coisa. Agora, o que eu fiz para ter bastante informação não é fácil. Esse dia eu estava até pensando aí, loucura que eu fiz. De, por exemplo, abaixar os podcasts da CBN e escutar eles todos, de vários comentaristas de vários assuntos, 3, 4 horas a fio, né? Baixar no computador até tem, gravado CD. Quando não era isso, era pelo aplicativo no celular. Lendo bastante coisas, revistas, jornais. Gostava muito de ler, principalmente os comentários desse Luiz Carlos Prats. Quando não era ler, era ouvindo ele, ou vendo ele. Então, muitas coisas que eu falo hoje é graças àquilo tudo que eu já vi, ouvi falar e li desses e dentre outros aí que me inspiraram, me ajudaram de alguma maneira a ter esse desejo, né, de comunicar e até paixão pelo jornalismo. E no caso do MC, por conta do que lá também apresentava bastante assuntos diferentes, e querendo ou não, o Lorival ali nessa parte estava correto. Ele instigava os jovens a estudar, né? Mandava o pessoal estudar, se formar, ter uma carreira. E ajudou muito eu ali nesse sentido, ao ponto depois mais tarde eu acabei fazendo até, claro, também tem a inspiração do Luiz Carlos Prats, até antes de eu fazer a faculdade de Direito, tinha mais do Luiz Carlos Prats, eu fiz a faculdade. Até o Bolsonaro apareceu aí. Hello, Bolsonaro. Aqui é o Donald Trump, fazendo trampeira. Como é que tá o seu filho? Vai fazer hambúrguer pra mim? Vanessa de Assis. Eu gostava muito do programa MC e dos hinos antigos, sim. É interessante, sim, os hinos antigos, programa MC. Eu gostava ali do quadro Conhecendo Melhor a Bíblia, que era segunda-feira, do Lorival. Tinha um quadro das dicas, né? Dica de saúde, que era interessante também. Eu tenho tudo gravado. Eu tenho do MCs gravado antigo, desde 2005 até 2009 quase. Eu só... Vai demorar, porque eu tinha que ter um computador bom. Não postava aí nos meus canal tudo aí. Algumas coisas estão aí. Mas dá uma trabalheira. Um dia eu vou ver se eu faço um canal, talvez só para postar isso. Olha, nós temos direito demais. Pois é. Estão tendo direito demais, tem que ter mais deveres, é verdade. Você tem que ter um dever aí de cuidar do Brasil. Claro, sim, claro. Essa frase é sua mesmo, né? Eu sei que esse perfil é gente. Mas essa frase que ele tá falando aí é verdade, o Bolsonaro falou. O Jair Bolsonaro aí, ele já ficou conhecido na época que nós fazíamos a live do Cabo Daciolo. E para quem não sabe, fizemos live aí com o Daciolo. E ele aparecia nas lives conosco na época, né? Quando eu fazia com o amigo policial, com o presbítero Rodrigo lá da Verdade Sobre Tudo, o canal Resumindo Tudo também. Então ele aparecia, eu acho que é aquele mesmo lá, né? Não mudou, que aparecia na nossa live. Bolsonaro é inteligente. Olha a frase emblemática do Bolsonaro: a missão de perdoar bandidos pertence a Deus. Nossa missão é promover o encontro. Mas isso aí é terrível, né? Isso aí é terrível, isso aí.
A Bíblia diz que a nossa guerra não é contra a carne nem contra a sangue, mas sim contra os principados e potestades. Não é a base do fuzil, não é a base de nada, né? A nossa espada é a palavra de Deus, né? Tem que se converter, Bolsonaro, tem que virar mais espiritual. Você está muito carnal. Você acha que para vencer a guerra tem que ser a base do porrete e da porrada, né? Do cacetete, né? Ou de bala de bomba. Mas não, é só através da fé em Cristo Jesus e da autoridade que Ele dá para expulsar demônios de bandidos, né? Aliás, falar em demônios de bandido, tem policial aí que é homem de Deus que expulsa demônios. Procure no YouTube que eu vi não faz muito tempo. O policial já viu que não adiantava fazer nada ali mesmo, viu que era demônio, sai em nome de Jesus. E saiu. Alguns policiais passaram perrengue. É porque também está revestido da unção de Deus, porque Jesus diz: essa casta só sai com oração e jejum. Não porque eu seja contra armas. Eu estou dizendo que em alguns casos não adianta arma, não adianta nada. Adianta a palavra de Deus. É, tem que se converter, Bolsonaro, senão perde a tua salvação. Te cuida. Aliás, já que tá falando aí do presidente da OAB, e cadê? E por que não acabasse com o exame da OAB? Não é tu que era defensor do extingamento, vamos dizer assim? Extingamento não existe a palavra. Do extinguir o exame da OAB? E por que não tá acabado? Eu quero trabalhar. Tá cheio de bacharéis aí que quer trabalhar. Tá se atrapalhando o meu trabalho aí, ó. Depois quer aumentar os impostos. Quer que eu dou imposto para a igreja, né? Não tem como dar. Como é que eu vou dar imposto para pagar a energia das igrejas se tu não acaba com esse exame da OAB aí? Tu com o Paulo Guedes. Aliás, falar em Paulo Guedes, tem um que está na parte do Paulo Guedes, da economia, que está aí sobre suspeita de fraude, né? Acabou dando aí recentemente na Jovem Pan, eu estava vendo, antes de fazer essa live. E por que tu falou aí com a China, Bolsonaro? Não era para ter falado com a China. Se fosse falar com a China, não dissesse que era contra a China. E por que tu fosse colocar o Aras lá, no poder lá, que é petista? Hã? Viado de Deus no Brasil? Tu és o Papa que diz que é o homem de Deus na terra, né? É o Papa, tu és o Papa? Ah, tá. O viado de Deus na terra é o Espírito Santo. Primeiro foi Jesus Cristo. E na despedida de Cristo, para uma substituição do mesmo, veio o Espírito Santo. Tanto é que Jesus mesmo disse: eu não vos deixar órfão, envio o Espírito Santo. Irmão Bruno, por que a China não aceita evangélico? Não é que não aceita, é um país comunista e lá tem igreja. A igreja é controlada, né? A igreja do próprio Estado. E as igrejas subterrâneas que lá existem de alguns cristãos, quando eles sabem, eles perseguem, tá? Então tem muita complicação nesse sentido. Então tem que ver se o cristão, né, não está se escondendo. Se estiver, a China pega. Tanto é que lá, segundo aquela associação Portas Abertas, né, não pode nem ter Bíblia, que eles confiscam a Bíblia, né? Eles confiscam, eles impedem a liberdade cristã lá. Isso que é muito terrível. O Vladimir Putin da Rússia diz que Jesus é comunista, né? Ou que o que eles fazem lá é do evangelho, mas não é. Cosplay de Bolsonaro tá fora. Vai aparecer os cosplay do Bolsonaro. Tá ok? Tá ok? Tá ok. Ó, o Aguiar aí. Tá aí também. A Bolsonaro de 2022. Ó, até lá tem muita água para correr, né? Não sabemos.
Não, mas o Pedro, o Constantino nem se converteu, né? Foi uma falsa conversão, como eu falei no início aí. Pra enganar o gato, pra não perder o Império Romano. É verdade? Eu não sabia. O filme evangélico chinês foi perseguido por não negar a fé. São perseguidos, não. Às vezes, em alguns locais são até mortos. Aí já não é tanto no regime comunista, é mais no outro regime lá. Da teocracia, islamismo, essas coisas. Bolsonaro, tira a máscara, aparece aí, vê quem tu és aí, né? Aparece como tu és, né? O fantoche do Bolsonaro aí tá terrível. Vamos ver que hora que é, né? Tu tá na igreja do Lula, pastor, né? Eu na igreja do Lula. A minha igreja é aquela lavada, purificada no sangue do Cordeiro. A igreja sou eu, é você, somos todos nós. Podemos ser a igreja do capeta, dos homens, que aí pode ter a igreja do Lula, como já tem a igreja do Maradona, ou a igreja de Satanás. É você que escolhe qual é a igreja que você quer ser, qual o templo que você quer ser, de Deus, de Satanás ou dos homens. O templo, né? O templo, né? Qual é a doutrina que você quer seguir, de Deus, de Satanás e dos homens? O Bolsonaro é gente boa, né? Claro. Tu já fosse evangélico, você é católico. Você é católico, você não mente, não. Você é católico, porque a primeira dama é que é evangélica. Nunca deu risada, é fase de ódio dos homens de bem. Bolsonaro saiu da igreja em 2004. Depois foi casar pela terceira, quarta vez, né? Aí depois veio dar uma aí de defensor da família, tá? Entendi. Irmão, qual você prefere, Bolsonaro ou Maduro? Olha, eu para escolher nenhum dos dois, né? Mas aí a gente escolhe o menos ruim. A prótese silicone que ela colocou, é? Tá bem informada aí para estar falando do Bolsonaro. O José Marques está dizendo para ser moderador. Para ser moderador do canal tem que ser pessoa antiga no canal. O canal tem 3 anos. O Pablo, por exemplo, está desde o início do canal praticamente. Quase 2 anos aí, ou até mais de 2 anos. Né? É um pré-requisito. Mas Bolsonaro não matou ninguém, mas Maduro matou gente inocente. Sim. O problema é o discurso dele, né? E ficar quieto, né? Acho que foi você que disse, né, Plínio, ou foi o Pablo. Bolsonaro quieto é um poeta, né? Melhor. Sim, somos nós. O cristão que é de esquerda precisa se converter, mas espera aí, qual é a esquerda? Celinha Lopes. Você sabia que o Bolsonaro é de esquerda? Bolsonaro votou no Lula, ele mesmo disse. Bolsonaro, ele andava junto com o Daciolo. Todos os partidos que o Bolsonaro andou não tinha muita pegada de direita, mas sim mais de esquerda, de centro, não a esquerda extremista. Tá? O que o Bolsonaro faz em algumas práticas tem a ver com a esquerda.
Ou a direita de centro, esquerda de centro. Então, tem que conhecer política, né? Aliás, se vocês sabem de onde que vem o termo esquerda-direita, não sabem, né? Muitos não sabem. Ó, o Bolsonaro tá falando a verdade. O Bolsonaro elogiou o Chaves, Hugo Chaves, quando ele se elegeu em 98. Tá ok? É. Aí vem cá dizer que o Bolsonaro tem pegado da esquerda, né? Disse inclusive que a corporação militar é muito similar ao comunismo, pois é. Bolsonaro e Maria vai com as outras. Sim. Aliás, eu fiz a pergunta, né? O pessoal não respondeu. Você sabe de onde surgiu o termo direita e esquerda? Se não sabe, eu vou responder. Veio da Revolução Francesa, 1789, não é isso? Ou 1789, né? O rapaz se pendurou na primeira perna para aparecer, foi de direita ou de esquerda, tanto faz. Sim, claro. Aí, o que era a esquerda na Revolução Francesa? Era aquela que combatia os privilégios da elite ou do governo que estava no poder. A direita era aqueles que estavam no poder, ou que defendiam, melhor dizendo, o governo. E se nós formos analisar da origem etimológica da palavra direita e esquerda, né, do significado, por exemplo, quando o governo Lula ou Dilma estava no poder, apesar de dizer que é a esquerda, mas quem defendia o governo Lula e Dilma era considerado de direita. E aqueles que se opuseram ou se acabavam fazendo oposição, né? Eu ia dizer opuzinhavam. Esses é considerado de esquerda, segundo a interpretação da Revolução Francesa. E aí, por isso que eu digo, de acordo com a Revolução Francesa, eu sou um ad eterno esquerdista. Porque eu sempre vou estar cobrando, exigindo de quem quer que seja o presidente para que faça aquilo que prometeu. Eu vou estar sempre cobrando, não vou passar pano. E aí que mora o grande perigo do fanatismo que passa pano para os erros do próprio governador. Tem que entender política, né, para estar falando também. Vou ter no meu ídolo é... vem cá, bolso. Tem que orar pelo presidente. E quando o Lula tá no poder, você orava pelo Lula? Orava pela Dilma? Porque é bíblico mesmo, tem que orar pelas autoridades, né? E tem gente que é fanática no partido, né? Bolsonaro tá no poder, como eu sou de esquerda, eu não vou orar pro Bolsonaro, eu vou orar para que Deus mate o Bolsonaro. Se o Lula tá no poder, eu não gosto do Lula, eu vou orar para que o Lula morra, né? Mas a Bíblia manda nós orar para ele, né? Pastor João e a igreja invisível, eu transformo pau em pedra, cuspe em mel. Para mim não existe impossível, Pastor João. É a igreja invisível. Acho que essa crítica que o Marcelo Nova e o Raul Seixas faziam, eu acho que era pro Edir Macedo. Que é década de... Não, era década de 80 essa época. 89. Foi bem no ano que o Raul Seixas faleceu. Depois o próprio Marcelo Nova fez uma música já na carreira solo dele e falava do... Agora eu não me recordo o nome da música, mas falava do Edir Macedo. Edir Macedo tem pacto com o cara lá do céu e não sei o que. Tem uma coisa assim que ele fala do próprio Edir Macedo. O Bolsonaro não sabe, né? Ele sabe conforme tá a maré. A maré tá para a esquerda, ele vai para a esquerda. Se tá para a direita, ele vai para a direita.
Como ele disse, eu votei no nosso camaradinha, no nosso companheiro Lula. Tá aí no YouTube, né? Só vê quem não quer. E quando eu falava isso, o pessoal bolsonarista, extremista, fanático, na época das eleições, ficava puto, ficava doido. Isso é mentira. E você que vai votar no Daciolo, que disse que o socialismo cresce? Socialismo cresce. Socialismo cresce. E o Bolsonaro, vou votar no meu companheiro Lula. E da onde que sai o socialismo cresce? Do Lula, do PT. Como assim? O PSOL, como eu disse no início, foi criado a partir do PT. Que os membros em 2004 que estavam no PT viram que o PT não estava fazendo aquilo que eles queriam, então eles criaram outro partido que é o PSOL, Partido Socialista. Então dá tudo no mesmo. Quer dizer, o Bolsonaro pode errar, mas os outros não podem. Porque é o falso profeta comunista socialista. Sim, é verdade. Eu chamar Jesus de machista, preconceituoso, homofóbico, lunático, esquerdista, de tudo. O Plínio diz que não era nascido quando o Raul Seixas morreu. Eu praticamente também não era. Eu tinha quase um ano e não sabia de nada, né? Sabia depois que comecei a escutar Raul Seixas. Uma época, claro, que eu não estava em igreja. Eu era adolescente, gostava de rock, escutava, né? Escutei a discografia do Raul todo. Pro povo tudo errado, mas nem eles sabem o que querem, sim. Amém. Tem que orar pro Brasil mesmo. Pai do Senhor, foco ganhar alma para Cristo. Belo título aí do canal. Né? Lula e Dilma matou. Pode hospitais sim contra a corrupção. Sim, tem que orar para que Deus venha salvar as pessoas. O Bolsonaro sumiu, né? O Bolsonaro sumiu. O papo tá muito gostoso, muito maravilhoso, mas eu vou encerrando. Quero me acompanhar mais pelo menos uns 20, 30 minutos. Vão lá pro canal Pregador Bruno G, que eu já vou estar lá em live já. Mas aí falando de uma temática mais bíblica, tá? Deus abençoe e até uma próxima. Pregador Bruno G, estarei em live lá daqui a uns 2, 3 minutos. Temática lá.